é considerada a carta mais repleta e transbordante de alegria. É conhecido como a carta da alegria. Se nós queremos aprender o que é alegria à luz da palavra de Deus, nós temos que olhar para a carta aos Filipenses. E o que nos chama a atenção é o contexto em que Paulo escreve essa carta. Porque Paulo não estava vivendo um momento áureo, Paulo não está vivendo aquele momento em que tudo dá certo. Você já viveu momentos assim? Que parece que tudo está dando certo? Tudo que você está fazendo está indo do jeitinho que você queria. Aí é fácil a gente sorrir, é fácil a gente sambar, se alegrar e tal. Mas e quando a situação simplesmente é contrária àquilo que você tanto esperava? E aí? Como se alegrar? Então, o apóstolo Paulo está num contexto de prisão. Ele está preso. Estando preso, você espera o quê? Você espera alguém desanimado, alguém que só pensa em sair da cadeia, alguém que não vê a hora de sair atrás das grades, porque para ele só há vida fora daquelas grades. Então aquela pessoa normalmente, ela se abate, ou ela faz um tanto de coisa louca lá dentro da cadeia para sobreviver. E nós temos o apóstolo Paulo escrevendo cartas. É interessante que uma das grandes carências de quem está encarcerado é receber uma carta, sabia disso? Em Minas, nós tínhamos um ministério de escrever para detentos. Olha que interessante, podia ser ter uma ideia para nós. De escrever para detentos, de acolher detentos e mandar uma vez por mês, a cada 15 dias, uma carta. Falando do amor de Deus, falando da vida, falando de esperança. E nós fazíamos isso, nós escrevíamos para os detentos. E era muito interessante a expectativa que eles tinham de receber uma cartinha, porque às vezes eles eram abandonados pelos pais, pelos familiares, pela sociedade, era largado lá dentro. Então receber uma cartinha nossa era uma grande alegria. Mas Paulo está fazendo o caminho inverso. Ao invés de ele estar recebendo cartas, ele está escrevendo cartas. E de repente ele fala sobre alegria. Nós temos que parar um pouco e se perguntar, como que alguém que está preso está dizendo o seguinte: há em mim uma alegria que eu quero que haja em vocês. Como que isso pode acontecer, gente? Você, quando de repente pisam no teu calo, é motivo suficiente para você amaldiçoar até a 14ª geração. Quando você perde aquilo que você achava que iria ganhar, ou quando você deixa de ganhar, ou aquilo que aparentemente era tão teu, de repente deixa de ser. Aquela resposta que é tão legítima, ser um sim, de repente é um não. A gente fica acabado, destruído, né? E agora nós temos alguém que tinha um projeto. Vimos domingo passado, Atos capítulo 16. O projeto da vida de Paulo, dessa viagem missionária, era ir para o Oriente. Mas aí Deus fala assim: Paulo, nananina não, você vai para o Ocidente. E agora indo para o Ocidente, aparentemente tudo seria mil maravilhas, e começa muito bem. Ele está num lugar de oração, ele prega e uma mulher chamada Lídia se converte. E Lídia era vendedora de púrpura, era uma empresária muito bem renomada naquele tempo, ser vendedora de púrpura, se converte ao Evangelho, e diz o texto que nós lemos, que Paulo prega, Lídia ouve, Deus abre o coração de Lídia para que o Evangelho entre, e agora a Lídia abre o coração dela para que Paulo pudesse ser hospedado na sua casa. Olha só que coisa linda, né? Paulo tem falado, rapaz, que escolha ótima que nós fizemos vivendo a vontade de Deus. Afinal de contas, nós viemos numa pindaíba para essa viagem missionária. Aí Deus agora nos coloca frente a uma empresária, pregamos o Evangelho, Deus abriu o coração dela para que ela viesse a crer, ela se converteu e disse o seguinte: vocês querem ficar hospedados em casa? Vocês querem passar um tempo aqui? E Lídia se torna uma cristã extremamente zelosa para viver o Evangelho.